O mundo está gritando, mas quem está ouvindo? Milhões vivem em dor, vazio, medo, e a única esperança que pode salvá-los está calada. Se a fé vem pelo ouvir, então o silêncio da igreja é a falência da fé no mundo. Quando os salvos se calam, os perdidos se confundem. Quem viu precisa falar, quem foi alcançado precisa anunciar. O mundo precisa ouvir. Mas será que nós ainda queremos falar? Assim a igreja está. O mundo está a ruir, nós vemos, mas nos calamos. O evangelho ele cura, mas o mensageiro está mudo. Eu quero começar essa mensagem nessa noite da forma como muitos vivem a sua fé, sem voz. Muitos estão calados, e muitas vezes é assim que nós vivemos a nossa vida cristã, calados. Mas há uma frase popular que diz que quem cala, consente. A palavra do Senhor nos diz assim: como ouvirão, se não tem quem pregue? Igreja, graça e paz. Amém. Muito bom nós estarmos juntos. Eu quero convidar você a fazer a leitura comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28. Você pode estar abrindo a sua Bíblia, você pode estar acompanhando na projeção, conforme você queira. Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do verso de número 16. A palavra do Senhor, ela nos diz: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos, ou até o fim dos tempos. Amém e amém. Feche seus olhos, vamos ter um momento de oração. Pai, nós louvamos e adoramos o teu santo nome. Deus, nós cremos que este é um ambiente além do físico, mas é um ambiente onde nós conectamos o espaço físico, a matéria, com o espiritual. Aqui nós celebramos, sentimos a sua presença, adoramos o teu santo nome, estamos juntos como seus filhos, como os discípulos e discípulas do Senhor. E agora, Pai, nós lemos a sua palavra. Há um direcionamento do Senhor para o nosso coração, há algo que o Senhor quer falar com a sua igreja. Por isso, Pai, nós queremos neste momento ouvir nada mais e nada menos do que a sua voz. Queremos que o Senhor fale diretamente ao nosso coração e que através da palavra lida, os nossos corações sejam inspirados, Pai, pela Tua verdade e pela Tua palavra. Deus, nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor faça em nós e através de nós algo poderoso.
que possamos cumprir, Senhor Deus, a tua missão, cumprir, Senhor Deus, aquilo que o Senhor confiou à tua igreja. Assim como o Senhor diz, assim como o meu Pai me enviou, eu estou enviando a vós. Pai, o Senhor está nos enviando e nós entendemos que há uma missão, há um compromisso, há algo que a sua igreja precisa fazer. Por isso, Pai, fale aos nossos corações, que sejamos despertados nessa noite, Senhor. E assim, Pai, nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero começar essa mensagem e o tema dela é até que o mundo ouça. Nós estamos em uma série de mensagens. Você que está aqui pela primeira vez, nós estamos na quinta mensagem rumo a um tempo que nós chamamos de Pentecostes. E esta é a quinta mensagem. Deus, Ele tem falado de diversas formas através da sua palavra, tem nos direcionado, e nós cremos que nessa noite não será diferente. Mas eu quero convidar você a abrir o seu coração, porque o Evangelho está disponível, mas os corações precisam estar abertos para aquilo que o Senhor vai falar. E esta é a quinta mensagem: até que todos ouçam, ou até que o mundo ouça. Ouça o quê? A pregação da palavra. Apesar de nós sermos direcionados pelo próprio Jesus, apesar de ter uma palavra que foi lançada para os seus discípulos, para a sua igreja, há algo que acontece que faz com que a igreja não cumpra na sua totalidade a expansão do Evangelho, a ministração e pregação da palavra do Senhor. E nós vivemos em uma época onde tudo parece empurrar para o nós, para o que é pessoal. Parece que nós vivemos na cultura do eu, a cultura do agora, a cultura do eu estou fazendo as minhas coisas, é o meu tempo, é o meu horário, é a minha vida, é o meu chamado, é o meu propósito. E enquanto isso nós vemos que o mundo grita, que o mundo clama, que o mundo geme, morre diante de uma realidade. Segundo algumas pesquisas da ONU, cerca de 3 bilhões de pessoas ainda não tiveram conhecimento, não ouviram falar com clareza a respeito de Jesus. Nunca ouviram. A igreja, ela clama pela volta de Cristo. A igreja, nós cantamos, nós festejamos, nós nos reunimos e dizemos: Maranata, volta, venha Senhor Jesus. Mas a palavra diz que todos precisam ouvir para que se cumpra então o dia da volta do Senhor. E por mais que o tempo pareça acelerar o processo da vinda do Senhor, ainda existe cerca de 3 bilhões de pessoas que não tiveram acesso com clareza a respeito de Jesus. E o mais impressionante é que os que ouvem se calam, vivem como se não houvesse missão, como se a fé fosse algo próprio para consumo próprio. Então o Evangelho, além de ter se tornado algo comercializado, se tornou algo próprio. É a minha vida, é as bênçãos que eu procuro, é a minha realidade, mas não existe missão. E Jesus, Ele deixa algo claro para mim e para você, no Evangelho de Mateus, na passagem que nós lemos. Não é um pedido, não é um comunicado, mas é uma comissão que Jesus nos deu. Eu quero que você entenda que as palavras que nós lemos, Jesus, Ele está dizendo exatamente para você e para mim. Não ficou restrito somente para os discípulos do primeiro século, para os pais da igreja, para os grandes avivalistas que marcaram a nossa história, não. A palavra do Senhor, ela é pessoal, é para você, é para mim, e o Espírito Santo está nos lembrando hoje. Ele quer lembrar você de algo muito importante. A maior missão do mundo é pregar o Evangelho, e Deus, Ele não confiou isso para todos.
mas Ele confiou isso para a sua igreja, para aqueles que se dizem seus filhos e suas filhas. Então a maior missão do mundo é essa, anunciar o Evangelho. E quando ela termina, pastor? Quando todos ouvirem a palavra. Ela termina até que o mundo ouça. E a grande comissão, como eu disse, ela é a maior missão que eu e você temos. Jesus, ele está aqui diante dos seus discípulos, e o texto nos diz algo interessante. Diz assim: alguns duvidaram. Isso nos conecta com a realidade de hoje, porque mesmo tendo visto, mesmo tendo ouvido, mesmo tendo vivido com Ele, ainda há dúvidas. E Jesus, cheio de autoridade, cheio de poder, Ele fala: portanto, ide fazer discípulos. Meu amigo pastor Tiago, eu não ouço Jesus ele dizendo assim: você que é pastor, você que é missionário, você que é pregador da palavra. Não, não. Jesus ele está dizendo: ide, e todos os que ouviram foram enviados. Algo interessante aqui no verbo ir, porque é algo presente, é contínuo, é ativo. A missão ela não começa quando você atravessa o oceano, não. A missão ela começa quando eu e você atravessamos a rua, quando nós saímos da nossa igreja. Ela começa não quando você pega o microfone na mão, mas quando você encontra o seu vizinho. A palavra vai dizer: como ouvirão se não tem quem pregue? Mas Jesus ele diz para nós que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E Jesus ele diz: assim como o Pai me enviou, eu estou enviando agora vocês. Vocês quem? Repita comigo: igreja. Agora de novo, eu. Deus enviou Jesus, e a maior missão que Deus ele poderia ter confiado, Ele confiou ao seu Filho, porque era o único capaz de poder cumprir a maior missão de todos os tempos. E a mesma missão, Jesus ele dá continuidade, confiando isso a você e a mim. O problema é que nós temos perdido o senso dessa missão, porque quando eu e você vivemos para o nosso eu, nós perdemos o sentido da missão. E nós vivemos o que a palavra do Senhor diz: preferiram as riquezas do que o próprio Deus. E nós nos desviamos da nossa rota, gastamos a nossa vida com coisas que não ecoam para a eternidade. Trocamos o nosso chamado pelo conforto, trocamos o ide pelo quando der, trocamos a cruz pela agenda. E Jesus ele disse: se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só que sabe qual é o problema? Nós temos vivido no Brasil uma fé reborn. Parece verdade, parece real, porque nós estamos na igreja, porque nós compartilhamos textos bíblicos de devocionais nas nossas redes sociais, porque nós andamos na rua com as camisas upper, florescer, homem de honra, logo do A2, a camisa do boas-vindas, dos voluntariado. Até parece verdade, mas quando chega perto, não respira, não se mexe, não tem sangue correndo nas veias. Parece verdade, mas é de mentira. A igreja cresce, mas a fé é falsa. Nós precisamos olhar na centralidade do Evangelho, porque hoje nós usamos a cruz de Cristo como apenas um adorno, colocamos no nosso peito, colocamos no altar da igreja, mas a cruz ela não é um estilo de vida para nós. Perdemos a fome pelas almas, perdemos a sede pelos famintos, pelos perdidos, perdemos a paixão pela mensagem. E o nosso coração, quando acontece isso, está no lugar errado.
A prova disso foi quando foi a última vez que eu me comovi, que o meu coração se moveu, se inclinou para olhar para alguém e pregar a palavra. Uma vez eu e a Gabriela, nós estávamos com a criança em certo lugar, com as crianças. O Benjamin começou a brincar ali com alguns meninos e os pais dele estavam sentados. E a gente deu a hora da gente ir embora, a gente se despediu deles, eles se despediram de nós. E a Gabriela olhou para mim e falou assim: nós poderíamos ter conversado com eles, nós poderíamos ter falado do Evangelho com eles. Nós vivemos tanto no nosso eu, porque nós vamos no mercado e nós estamos preocupados com o nosso tempo, com as nossas compras. Não há tempo de olhar para alguém e ministrar uma palavra, não há. E a pergunta que eu me faço: eu estou vivendo para quem? Nós estamos vivendo para quem? Para nós mesmos? Ou para o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos salvou? Porque Paulo em Gálatas, ele declara, ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Viver para nós é muito fácil, mas viver para Ele é uma missão. E ignorar essa missão tem consequências, porque nós como igreja, nós nos tornamos o que Jesus, Ele não quer que nós tornamos. Sabe o que? Um clube. Igreja não é clube, onde nós fazemos festas, eventos para encher o ambiente e só. O problema é que quando nós vivemos essa fé de mentira, os cristãos estão sem propósitos. Nós até herdamos fé, mas nós não herdamos paixão, nós não carregamos paixão. Mas querido, por mais que seja a nossa realidade, não metodista, mas realidade no Brasil, no mundo, há esperança. Há esperança, sempre há esperança. Sabe por quê? Porque Deus ainda chama, Deus ainda envia os seus filhos. Por isso eu e você, nós estamos aqui nessa noite, porque Deus, Ele ainda olha para mim e para você, e Ele confia a missão mais importante do mundo: pregar o Evangelho. O problema é que nós fomos ensinados que pregar o Evangelho é se tornar pastor, é se tornar missionário, é se tornar um evangelista, e nós deixamos isso só para esses cargos, só para essas pessoas. Mas a missão, como eu disse, ela começa onde nós pisamos. E a pergunta de Deus para mim e para você é: para quem nós estamos vivendo? Porque se eu estou vivendo para mim, se você está vivendo para você, você está no alvo errado. E Deus, Ele quer que você acerte o alvo, quer que eu acerte o alvo. Se você já ouviu a mensagem, então está na hora de você ser a mensagem, de você aceitar e falar: Deus, o Senhor precisa me usar. Nós precisamos viver a essência, até que o mundo ouça, através de você. Porque preste atenção, você pode ser a Bíblia que alguém ainda não leu. Você pode ser a voz de Deus para alguém que ainda não ouviu a palavra. Você pode ser a voz de Deus para aqueles que estão morrendo em silêncio. O convite de Deus para nós, igreja, é viver uma fé verdadeira, até que todos ouçam. E para isso nós precisamos anunciar, porque o silêncio da igreja é a causa dos gritos e dos gemidos do mundo. Paulo, ele diz em Romanos 10, versículo 14: como porém invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem prega? Presta atenção, é uma sequência de perguntas de Paulo aqui, que por si só já é um sermão, já é uma pregação. Ele está dizendo: se ninguém pregar, como que vão crer? E se ninguém ouvir uma pregação, como vão ser salvos? Ninguém prega sem ser enviado,
e Deus ele nos envia. Esse é o coração pulsante da missão de Deus. Deus ele quer salvar a humanidade, mas Deus ele escolhe salvar a humanidade hoje, através do Evangelho, através da pregação. Então, se ninguém pregar, as pessoas não vão ser salvas. Se eu não falar, o meu vizinho não será alcançado. Deus ele salva, mas ele escolheu salvar através da pregação do Evangelho. Aí você entende que a minha crítica, eu não estou falando mal da igreja. A minha fala, a construção das minhas falas aqui, não é falar mal da igreja, porque a igreja é o meio pelo qual o Senhor, ele fala e se manifesta no mundo. Então a minha fala não é contra a igreja, mas é entender que a igreja tem uma missão, e muitas vezes nós estamos vivendo uma omissão. Essa lógica paulina, ela carrega uma urgência sobre o ouvir, e o ouvir que Paulo está dizendo não é apenas transmitir um som, você compreender um som, não, mas aqui é sobre entendimento, é sobre impacto, é sobre fé. Ou seja, o Evangelho ele está disponível, mas não basta o Evangelho estar disponível, alguém precisa anunciar o Evangelho com clareza, alguém precisa pregar o Evangelho com convicção, com fé, com poder, com autoridade. O Espírito Santo leva Filipe a um lugar onde havia um eunuco numa carruagem, e ele fala: você entende o que você lê? Como que eu vou entender se não tem quem me explica? Filipe explica. Ele fala do Evangelho. Naquele mesmo dia, aquele eunuco é batizado. Nós precisamos pregar a palavra, porque pense comigo, se o ouvir vem, se a fé, se o crer vem pelo ouvir, a ausência das vozes compromete a fé do mundo. Se a fé vem pelo ouvir, se a igreja não fala, se a igreja não verbaliza, nós estamos comprometendo a fé do mundo. E quando a igreja se cala, o inferno faz barulho. Quando os salvos se omitem, os perdidos eles se confundem. Então, se quem viu não fala, quem ainda não viu e ouviu não pode crer. Aí a gente se pergunta por que está tão bagunçado as coisas do Brasil. Porque a gente pega uns camaradas, pastores na mídia, que há anos vem distorcendo, vem falando bobeira sobre o Evangelho, e nós encontramos pessoas dentro de igrejas ouvindo bobeira, enquanto quem sabe a palavra de verdade está se calando. Paulo ele não está só teorizando aqui, Paulo ele está clamando uma dor. Paulo ele chega a dizer assim: tenho grande tristeza, incessante dor no meu coração, porque Israel ainda não ouviu. E essa tristeza, essa dor, ela ainda permanece, porque ainda essa dor continua. O mundo não está ouvindo. Ainda existem 3 bilhões de pessoas que não ouviram sobre o Evangelho. Eu conheci pessoas que eu assustei, quando olharam para mim e disseram: esse é o primeiro contato que eu estou tendo com o Evangelho no Brasil. Não é muito longe. Por isso você não precisa necessariamente atravessar o oceano para pregar o Evangelho. Atravessa a rua, pregue para o seu vizinho. O silêncio da igreja, ela pode ser cúmplice da condenação do mundo. Então nós não podemos nos calar, porque o Evangelho é a maior notícia do mundo, e a urgência do Evangelho não combina com silêncio, não combina com omissão. Então nós precisamos não pregar com eloquência, mas estar disponível. Deus, eu estou disponível.
Se você já ouviu, então é agora a sua vez de anunciar, porque o céu pede por obediência. O inferno, ele treme com ousadia, e o mundo precisa da voz dos filhos de Deus. Então evangelizar não é uma opção para os crentes, mas é um chamado de Deus, é a respiração da fé. Só que eu não quero ir com você muito longe, porque nós precisamos entender a necessidade do Evangelho, e a necessidade do Evangelho está mais próximo de você do que você imagina. Então eu te pergunto, como está a sua casa? Como andam os seus filhos? Como está a sua família? Pensa um pouco. O que está sendo plantado no coração da sua casa? O que o solo que nós estamos plantando está frutificando como semente? É o Evangelho? O anúncio do Evangelho, a pregação do Evangelho, ela não é tão longe como nós pensamos. Ela começa dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso exemplo, com o nosso testemunho. Você já percebeu que os crentes são o povo que mais não quer ter filhos? Você pergunta para as meninas de hoje, dentro da igreja: pastor, não quero ter filho não. Você pergunta para casais: não, pastor, filho só vai atrapalhar minha vida. Os evangélicos é o público que menos quer ter filho. E olha a juventude da igreja. Sabe o que é a bênção? Sabe qual que é as promessas do Senhor? Filhos. Enquanto você não quer ter filhos, os muçulmanos são o povo que mais fazem filhos no mundo. Londres é um lugar com uma grande população de muçulmanos. Aí eu quero trazer uma ideia para você, uma visão, um entendimento, para você prestar atenção. Porque enquanto você diz assim: não, eu não vou ter filhos, pastor, e você está vivendo, como eu disse, para o você não está vivendo a mensagem da centralidade do Evangelho. O Evangelho não foi feito para salvar você, foi feito para salvar você e você salvar outras pessoas. Os muçulmanos, eles multiplicam filhos. Eu ouvi o relato de um pastor esses tempos atrás, e ele disse que o filho dele estudou em Londres, numa escola cristã. Outros filhos de outras religiões também estudavam lá, principalmente muçulmanos. Muitos prefeitos em Londres são muçulmanos. Eles têm crescido, como eu disse, absurdamente. E sabe uma coisa interessante? Que o filho de um muçulmano, ele entra na escola com 6 anos, fica na escola 10 anos, uma escola cristã. Ele aprende sobre Jesus, é falado sobre Jesus, sobre o cristianismo, e ele sai da escola, ele se forma depois de 10 anos, e sabe o que ele é? Um muçulmano. Porque o que foi aprendido na escola é incapaz de impedir as raízes do que eles vivenciam através da fé dos seus pais. E aquilo que eles aprendem não muda o seu coração. Eles entram muçulmanos, eles saem muçulmanos. Agora o filho do crente, ele vai para a escola, ele vai para a universidade, ele sai do país, e na primeira aula de ciência, de filosofia, de sociologia, ele desacredita de tudo. A primeira professora que diz assim: nós viemos do macaco, a fé dele já é abalada. Filho do crente: pastor, o problema é a igreja que não ensina. O problema é os pais que não ensinam, não vivenciam. A igreja, ela é um lugar onde você se encontra para aprender a palavra, sim. Precisamos ter aula de Bíblia, precisamos ser uma igreja bíblica, sim. Mas o maior ensino que você puder ter, que seu filho vai ter, vai ser na sua casa, através de você.
Aí nós culpamos governo, nós culpamos ideologias, nós culpamos tantas coisas, quando o problema nasce em casa. Não basta nós enviarmos os filhos para a igreja, não basta pagarmos boas faculdades para os nossos filhos, não basta. Nós precisamos ensinar. A Bíblia, ela precisa estar inculcada na nossa mente, no nosso coração. A nossa missão, ela começa no nosso lar. Deus, Ele te deu a missão de você plantar, de você orar, de você ensinar, de você viver, de você ser exemplo de fé, não na igreja, na sua casa. Havia uma família, um casal e 2 filhos, e o pai, ele era um dos obreiros da igreja, e ele usava um terninho azul. Não sou eu. Não sou eu, viu, gente? E o pai colocava aquele terninho azul, ele ia para a igreja e ele era uma bênção. Ele pregava, falava em línguas, ele tinha uma pregação extraordinária. Falavam assim: eu nunca vi pregador que pregava melhor que esse homem. Ele chegava em casa, tirava o terno, maltratava a mãe, batia nas crianças. E um dia ele chegou a agredir a mãe fisicamente, e um dos filhos uma vez pegou o terno e falou assim: papai, usa o seu terninho azul. Por que, rapaz? Porque quando o Senhor coloca esse terno, você se torna uma outra pessoa. Deus chama você para ser cristão na sua casa. Deus, Ele nos chama para a maior missão, e a maior missão começa dentro dos nossos lares. É uma missão pessoal. Ela começa onde eu e você pisamos, que é na nossa casa, no coração dos nossos filhos, na nossa família. E Deus, Ele ordena algo em nós que está em Deuteronômio, capítulo de número 6. Uma prática profética para a nossa geração. E a palavra do Senhor nos diz, pode passar. É a direção de Deus, é a ordenação de Deus para nós. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiverem sentados em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também devem amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas serão por frontal entre os seus olhos. E você as escreverás nos umbrais de suas casas, nas suas portas. Essa é a vontade de Deus. Amanda, volta para mim desde o primeiro versículo que eu li. É a Amanda que está ali? Não nesse, de Deuteronômio. Deixa ali para mim, por favor. Essa é a vontade de Deus, para que dentro dos nossos lares pulse a mensagem do Evangelho. Que a pregação do Evangelho, que a palavra do Senhor, ela vire rotina na nossa vida, ela vire uma prática cotidiana, na nossa intimidade. Nós não podemos permitir que os afazeres do dia a dia interrompam o ler da palavra, o ser testemunhas. Por isso eu não negocio os tempos que eu tenho com os meus filhos. Hoje Deus, Ele está clamando para nós, para que o meu e o seu coração se volte a Ele, que a nossa casa se volte ao Senhor, que a nossa família se volte ao Senhor, e que o nosso lar seja um lar ativo do fogo do Espírito Santo do Senhor, um lugar onde Ele não se apaga. Então que a palavra é ensinada, e ela seja ensinada, ela se torne autoridade nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Hoje Deus, Ele está nos chamando a nós fazermos um compromisso com Ele. Pregar a palavra. Hoje Ele diz: ide, pregai o Evangelho na sua casa, fazer dos seus filhos os seus discípulos, os ensine na palavra,
festejem no batismo nas águas, e eu prometo que estarei com vocês até a consumação dos séculos. Deus, Ele está nos convocando, e eu não estou pregando somente para pais, mas eu oro por você que ainda não é pai e nem mãe, mas há um futuro, há algo geracional que Deus Ele está lançando para a sua vida, uma promessa, que você agarre ela no nome de Jesus. Eu quero chamar o louvor, nós vamos encerrar aqui.